Esse foi um dos piores fins de semana da minha vida que eu tenho vivido e não acredito que nas próximas semanas não seja diferente. Quantas vezes já falei aqui sobre a minha situação em relação ao desemprego e essa luta que eu tô tendo e cada vez mais sinto que é uma luta perdida. É uma luta perdida, eu não consigo mais pensar como agir, como reverter essa situação, que é uma situação crítica. Algumas pessoas podem vir aqui falar de fase, falar de religião, de fé, falar mercado e outras áreas que seria o caminho para tentar entrar de volta no mercado de trabalho, como sempre falam, né? E eu já disse que não é fácil, né? Não é fácil para mim. Quantas vezes eu já disse que eu tenho buscado emprego, só tenho buscado emprego nessas áreas e não consigo nenhum retorno de entrevista, nenhum tipo de retorno. Tentei o Bolsa Família, foi negado. Então, assim, a minha situação é muito crítica e eu sempre digo que o maior problema que eu tenho hoje em relação a isso é justamente porque eu não consigo ser chamado para uma entrevista. Então, isso em diversos momentos da minha vida, como eu já disse várias vezes. Mas as pessoas, infelizmente, insistem nos mesmos argumentos. E eu já disse que não, para mim, infelizmente, não funciona. Pode funcionar para outras pessoas, mas para mim é muito mais complicado. É muito mais complicado por causa de diversas questões, porque eu sou uma pessoa que por muito tempo estive ativo nas redes sociais, na época de blogs, estou aqui ativo no YouTube, falo sobre trabalho, sobre emprego, é, um pouco de política. Então, assim, não adianta, como uma pessoa uma vez falou para mim, as pessoas não vão ver o teu passado no tuas redes sociais. Pô, tem processo seletivo que as pessoas pedem as tuas redes sociais. E meu nome é um nome popular, então assim, se tu procurar meu nome na primeira página do Google, vai aparecer literalmente tudo que eu já fiz na minha vida nos últimos 15 anos. E a gente vive uma sociedade que as pessoas têm um sério problema cognitivo. Não adianta. Não tem. As pessoas não têm um pensamento crítico. As pessoas elas acham que a gente tem a mesma opinião a vida toda. Então, assim, o que eu opinei daqui a 10, 15 anos atrás, o que eu opinei há 10, 15 anos atrás, para aquelas pessoas vai achar a minha opinião como válida hoje. E infelizmente não é, porque eu sou uma pessoa que eu não tenho uma opinião fixa do que eu penso. Não, quando digo isso, o que eu penso hoje, ano que vem, vai ser refutável. Porque eu sou uma pessoa que leio bastante, e pesquiso bastante, leio muitos dados. Então é muito complicado. Então, assim, vai ter um momento que uma ideia que eu estou tendo hoje, ela vai ser refutável ano que vem. Então, assim, eu sou muito superior do que eu fui ano passado e eu serei muito superior do que eu sou hoje. Mas, infelizmente, essa questão cognitiva das pessoas, é, em olhar, tipo, e olhar e criar eu até esqueci a palavra, que fala muito isso é o Piaget. Ela cria um personagem, ela não quer conhecer as pessoas. Então, assim, toda vez que eu falo a minha situação do desemprego, ninguém pergunta o que eu estudo, o que eu faço, o que eu penso, minha carreira nos últimos anos, o que eu investi nos últimos anos. Porque, como eu já falei várias vezes, cara, se eu tivesse num ambiente mais próspero ao que eu penso, num ambiente mais de classe média, mais elitizada, mais de conhecimento mais cultural em diversas questões, eu não estaria desempregado. Eu não estaria desempregado. Então, assim, só que infelizmente hoje eu não tenho as ferramentas de chegar nessas pessoas, porque eu não tenho condições financeiras.
Todo o dinheiro que eu recebo, que é por doações, eu tenho que comprar comida. Eu tenho que comprar comida, tenho que pagar a conta. Então, assim, a minha situação ela é extremamente crítica. E eu acho que eu perdi essa luta. Eu acho que eu perdi essa luta. Eu tenho uma família que não liga, tenho uma família que não liga. Estou há 4 dias tendo pensamentos suicidas. Em nenhum momento, nenhum membro da minha família se importou para ver o que está acontecendo comigo, o que está acontecendo comigo. Em nenhum momento. Pior, vieram até comentando para eu apagar a postagem, para eu pagar postagem, para falar que não é bem isso. Ou seja, 3 anos nessa situação, ninguém nunca veio perguntar o que eu tô passando no meu dia a dia, porque, mano, agradeço por que estão ajudando, mas, irmão, doação é aquela coisa que vai acontecer hoje no mês que vem. Eu vou ter de novo? Não vai, ninguém quer sustentar mensalmente uma pessoa. Vai ter um momento que vai ter um desgaste, mas nunca sequer conversa comigo sobre o assunto. Sempre vem impor suas verdades. Como eu já falei em um dos shows anteriores, cara, não existe verdade absoluta. A minha verdade não é verdade de ninguém, cara. Então, assim, as pessoas precisam também parar de impor suas verdades em cima da minha situação, sem mesmo conhecer. Vocês não são psicólogos, vocês não são sociólogos. Então, assim, vocês não têm nenhum. Algumas pessoas podem ter se fosse assistir isso. Algum de vocês não conhece nada de pessoas, não estuda a gestão de pessoas, não entende. Então, assim, não adianta opinar, tipo, como o rapaz comentou no vídeo anterior, que eu tenho que largar, que eu tenho que esquecer esse negócio de faculdade, porque eu fui vender na rua, tive sucesso. Eu já falei no vídeo anterior que eu sou um cara que eu tenho muito um pensamento, tenho um viés mais acadêmico. Então, assim, as pessoas tentam empurrar suas verdades como se eu pegasse Ctrl-C, Ctrl-V. Nem o próprio livro do Walsh Creel, Roube como Artista, fala mais ou menos isso, Roube como Artista. O que ele fala? É você pegar ideias e aprimorar no seu conhecimento, na sua verdade. Não é mais ou menos isso que ele quis dizer, não, mas é tipo assim, você pegar tudo que funciona de bom, tudo que funciona de bom, e replica baseado na sua realidade, na sua realidade. E esse livro, O Hobby como Artista, é um dos livros que mais me inspirou. Dizem que é um livro fraco para quem quer trabalhar com marketing, para quem quer trabalhar com criatividade, como eu trabalho. Quer dizer, eu não trabalho mais com marketing, mas trabalho com criatividade. Mas é um livro de como fala, é um livro de entrada. Então, assim, é mais ou menos isso. E as pessoas falam que querem jogar isso como se mercado, como se obra, telemarketing fosse o caminho. Pô, não que não seja o caminho, eu tenho tentado, mas, pô, como eu já falei, telemarketing esbarra que eu sou um cara gago, não tenho uma boa oratória, e tenho língua presa. Então, assim, quem acompanha meus vídeos sabe disso. Teve até uma pessoa que comentou, brincando, quando eu falei alguma coisa ligada à política, falando de linguinha presinha. Então, assim, telemarketing exige isso, isso. Então, é complicado, é complicado. Infelizmente, a nossa sociedade é uma sociedade de verdade própria. Às vezes, uma boa conversa, um bom diálogo, poderia resolver muito dos problemas, já que todo o conhecimento que eu queria entrar no mercado é baseado em diálogo, porque eu sou um cara que estudo muito planejamento estratégico, gestão estratégica, comunicação eficaz, inteligência de mercado. Mano, 90% das empresas, 90% dos políticos, dos partidos, não tem nada dessas pessoas, desses profissionais. Ninguém, não tem. É, é nítido que eu tenho acompanhado alguns canais americanos de esquerda, ou democrata, conforme cada um pensa da forma que for, e eles têm batido muito de como a comunicação é falha
nas redes sociais, seja nos Estados Unidos, como acho que é Brian Taylor, ele fala muito isso. Eu vi uma entrevista dele pro The Work, que é um outro podcast americano de política, falando que a esquerda ela não sabe lidar com as redes sociais, não sabe lidar. E eu penso muito mais além das redes sociais. Eu falo, como eu conheço um pouco a teoria dos mil fãs, a necessidade de criar uma comunidade, de ter um posicionamento de marca. Lembro até uma vez o Caíto falando pro Tramontina, falando que ele criou lá um cruzeiro, e ele falou, mano, eu criei o cruzeiro não é para lucrar, mas é para posicionar a minha marca. Então, assim, o que eu estudo, o que eu tento buscar no mercado é o que todo mundo precisa. Todo mundo precisa de um assessor, todo mundo precisa posicionar a sua marca, todo mundo precisa saber criar e fidelizar a sua comunidade, o seu cliente. Aí vão perguntar, mas por que você não consegue fazer isso? Porque infelizmente eu não tenho as ferramentas. Eu não tenho uma câmera boa, eu não tenho um computador para poder editar vídeos, eu não tenho um bom cenário. E com certeza, se eu tiver, eu não tenho dinheiro para investir em monetização, para investir em outras ferramentas para fazer, porque ideia no papel eu tenho, ideia no papel eu tenho. Só que, infelizmente, eu sou uma pessoa que tenho zero amigos, zero família, e a primeira coisa que a gente precisa é que as pessoas próximas apoiem seu projeto. Eu não tenho essas pessoas para apoiar meu projeto. Eu dependo de conquistar terceiros que começam, que primeiro gostem do meu trabalho, que segundo apoie meu trabalho, que possa ajudar financeiramente. Em cima disso, a gente cria uma comunidade para criar um clube de livros sobre política, não literatura normal não. Eu quero criar um clube de livro para falar de música, para falar de política, de economia, de sociologia, que são as áreas que eu mais atuo, e assuntos ligados à gestão pública, à gestão estratégica, posicionamento de marca. Assim, por mais que eu não goste do cara lá, do TG, eu gosto muito da ideia de projeto do G4, gosto muito da ideia de projeto do INSPER. Então, assim, eu tenho ideias. Só que, assim, eu tenho que encontrar pessoas que abraçam essas minhas ideias. Ou encontrar as pessoas que abraçam as minhas ideias e falam, irmão, vem comigo. Eu tô querendo alavancar a minha padaria. O que que você pode fazer para a gente fazer uma padaria de sucesso? Eu tenho um projeto. Eu apresentei 3 projetos nesses últimos anos. Eu apresentei um projeto para uma lanchonete, para uma torcida organizada, e para um bar que tem e para um bar. 3 projetos bons. Os 3 projetos sequer foram lidos. Porque as pessoas elas querem criar ideias baseadas em achismo. Elas não estudam por dados, ela não pegam um case de sucesso, elas não pensam em gerenciamento de risco, elas não têm uma ideia de um projeto a curto, médio e longo prazo. É tudo baseado em achismo. E quando lida com alguém como eu que pensa assim, eles ignoram, porque ou vão achar, como eu estava tentando entrar na área de cultura, que eu tenho cursos de produção cultural, agente cultural e organizador de eventos também. Quando tentei entrar na área, eu falei, irmão, beleza, conseguiu passar pela PNAB, criou o projeto. E agora, depois, como é que você vai contratar as pessoas? Como é que você vai fidelizar, vai atrair o público, vai fidelizar as pessoas? As pessoas não têm ideia disso, mano. Não tem ideia. Por isso que eu falo que muitos dos projetos acabam capengando, porque não tem um cara da empresa que trabalhe com posicionamento de marca, que trabalhe com planejamento estratégico, que trabalhe com a experiência do usuário, com a experiência do cliente. Então, eles acham que eles podem elaborar um projeto e dar certo baseado no que eles acham, sem um estudo minucioso, de público, de concorrentes, da onde você está efetuando esse projeto. Então, assim, não vou falar trajetória, sempre eu tô com esse problema agora de faltar a palavra.
eu tenho expertise de muita coisa. Eu tenho um perfil generalista que não é um problema, mas já falaram que é um problema. Não é um problema. Tem um livro que eu já citei aqui algumas vezes, porque os generalistas darão certo em um mundo de especialistas. Então, assim, onde eu consigo ver muita coisa e tudo que eu aprendo aos poucos, agora eu tenho estudado muito sobre economia, macroeconomia, microeconomia, é, tarifa monetária moderna, triplé macroeconômico. Então, assim, tenho lido bastante sobre isso também. Então, assim, eu tô sempre. Só que, infelizmente, eu não tenho as ferramentas e nem o dinheiro necessário para que eu possa, de fato, realizar o meu projeto, que é um projeto ligado à, à gestão pública mesmo, a, 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 a questão do espaço público, eu gosto muito dessa questão do urbanismo também, Yangel, Jenny Jacobs, leio bastante também, os conceitos de 15 minutos, 15 de sucessos, porque eu sou uma pessoa que tem um pensamento desenvolvimentista, que poucos dentro da política, seja ela de direita, de esquerda, tem esse pensamento, pouca gente. Se você pegar uma questão ali macro, acho que 5% ou menos, ou menos que isso, tem um pensamento desenvolvimentista. Pouco se fala de industrialização, é, de investir em pessoas, investir em educação, investir em cultura. Poucas pessoas falam de soft power. Pô, eu tenho um projeto soft power para um bairro, sei lá, para uma galeria, para um cinema de rua. Então, assim, eu tenho ideias, mas eu preciso, ou eu preciso começar a dar certo para que eu possa elaborar esse projeto, ou eu preciso que alguém abrace, irmão. Eu tenho uma ideia, vem pro meu time. E eu não tô aqui para ganhar 1.000, 2.000. Cara, se chegar assim, irmão, não tenho como te pagar agora, mas posso te pagar, sei, 50 por semana, é, 200 por mês para você começar e a gente crescer. Se você crescer, se a gente crescer, se a empresa crescer, você cresce junto. É isso que eu preciso, é isso que eu preciso. E para que isso aconteça, é preciso ter diálogo, é preciso ter conversa. É preciso saber quem é o José Nunes. Quem é o José Nunes? Por que ele está nessa situação? Por que ele está fazendo esses vídeos de desemprego? Por que ele não está conseguindo emprego? Por que isso? É isso que eu quero. Porque se eu tiver a primeira oportunidade de verdade, com certeza eu creio que vai dar certo, porque eu não tenho baixa estima e eu não tenho síndrome de impostor. Eu só enfrento uma situação, só tenho um grande problema, que é justamente não ter oportunidade e citando o Bourdieu, eu não tenho capital social, eu não tenho as pessoas certas que possam me colocar nos lugares certos. Porque se eu tivesse com as pessoas certas e nos lugares certos, com certeza não estaria nessa situação. Mas como eu não tenho, eu estou muito mais próximo de morar na rua ou tirar minha própria vida do que alcançar o sucesso que eu tanto tento buscar. É isso.